dizer? Alguém já ouviu falar sobre os diáconos? Tem algumas religiões, algumas igrejas que elas têm diáconos, né? Tem alguns diáconos que fazem parte do ministério. Mas você sabe o que quer dizer diáconos? Coloca aí pro bispo. Alguém sabe dizer? Se você sabe, coloca aí pro bispo, para ensinar o bispo. Diácono, ele vem do grego, né? E diácono quer dizer servir. E os primeiros diáconos foram levantados aqui nessa passagem e remete a servir a mesa. Então, diácono seriam aquelas pessoas separadas que iriam trabalhar dentro da casa do Senhor para que pudesse servir ao povo, para que pudesse preparar as coisas para o povo, para os órfãos, para as viúvas. Então, diáconos eram aqueles que serviam e ajudavam a tratar e a cuidar do povo. Às vezes esse povo é a tua casa, a tua família. E querendo ou não, quando você passa a buscar Deus e a ter uma vida com Ele, você também passa a servir dentro do teu lar. Você também passa a servir dentro da tua casa, a cuidar da tua família. Mas sabe o que acontece? Existem muitos diáconos dentro da igreja, mas quando é dentro de casa não tem cuidado. Tem muitas pessoas que entregam o melhor lá fora, só que não conseguem entregar também esse melhor dentro do lar, para a família, para os filhos, para a esposa, para o marido. Então, quando Deus te chama para servir ao povo, não é apenas o povo desconhecido, mas muito mais o povo da tua vida, que está diante de você. Olha que bênção, Fernandinha, que Deus continue abençoando, que se torne um homem mais abençoado ainda. Estão entendendo, sim ou não? Então, diácono é aquele que foi levantado, aquele que foi escolhido para servir, não apenas ao ministério, à igreja, mas principalmente para servir ao povo que necessita. E no mundo lá fora, existem muitas pessoas que necessitam. Só que talvez você não parou para pensar que às vezes dentro do teu lar, na tua família, também existam pessoas que precisam. Será que você tem dedicado? Não chegou? Mas está lá marcado lá. Mas sem problema, amanhã vai chegar em nome de Jesus. Então, vê aí para mim, amor, já. Então, será que você tem servido da mesma forma que você serve ao mundo, às pessoas lá fora? Você tem servido para ajudar aqueles que são teus? Porque escuta, Deus não te levantou como pai ou como mãe, Deus não te levantou como servo dentro da tua casa para que você pudesse deixar ou enxergar a tua família, o teu povo padecer e não fizer nada. Oi? Minha esposa falou que vai ser entregue amanhã, Catiene, tá? Amanhã vai ser entregue a Bíblia. Estão entendendo, sim ou não? Então escuta, ser diácono ou ser chamado para servir não é apenas servir a multidão lá fora. Escuta, tá na hora de você passar a servir também a tua casa. Porque dentro do teu lar, às vezes você pode não perceber, passa desapercebido aos nossos olhos. Sabe quando você... Eu vou dar um exemplo aqui. A minha filha, a minha avó, ela viu a minha filha quando era bebezinha. Quando eu levar a minha filha de volta para ela ver lá em São Paulo, em nome de Jesus, ela vai falar assim: poxa, como que ela cresceu tão grande, tão rápido. Só que para mim, parece que eu não vi ela crescendo, porque eu convivo com ela. Então esse conviver muitas vezes nos passa a percepção de coisas que não enxergamos. Eu nem vi como ela era bebezinha, foi crescendo, e eu nem vi esse crescer, porque eu convivo com ela. Então muitas vezes, por você conviver com a tua casa, com a tua família, tem coisas que vão acabar passando desapercebidas aos teus olhos. E às vezes as pessoas que estão mais precisando de ajuda
não é aquelas que estão longe de você, mas aquelas que estão perto. As pessoas que estão mais perto é as que mais precisam de ajuda. Hoje de manhã, quando o bispo acordou, orei. Eu saí um pouco para orar, fui caminhar, orar, tá um pouco triste, e falando com Deus, subindo, né? Amanhã até eu vou gravar um vídeo assim, falando sobre isso. Eu falando com Deus, e Deus me falou assim, olha, eu falando para Deus, Senhor, não deu certo ir para a Bélgica, a minha vida está nas tuas mãos, não tem problema, Pai. O Senhor sabe que a minha intenção de ir para a Bélgica, na verdade, era poder ter mais para ajudar mais. O Senhor sabe disso, meu Pai. A minha intenção era ir para poder ajudar mais o teu povo, fazer mais pela minha família, pelas pessoas. Aí Deus, Ele me repreendeu na hora. Ele falou, escuta, esse é um erro grande das pessoas. Elas acham que para poder ajudar alguém, elas têm que ir mais longe na vida. Para poder ajudar e fazer mais por alguém, elas têm que conquistar muito mais. Só que não é verdade. Olha ao teu lado. Quantas pessoas precisam de ajuda? E para ajudar essas pessoas ao teu redor, você nem precisa sair daqui. Você está entendendo, sim ou não? Às vezes, esquecemos de ajudar quem está ao nosso redor. Queremos conquistar, ter mais, para poder ajudar e para ter mais alcance. Só que às vezes Deus quer nos usar para ajudar quem vive ao nosso redor. Ali ao teu redor também existem pessoas que precisam. E aonde você está, e muitas vezes com um pouco que você tem, vai ser o suficiente para ajudar quem está ao teu lado. Você pode ver que o bispo não tem muita coisa, irmão. Não tem. Mas o bispo sempre está disposto a ajudar com aquilo que eu tenho. A gente compra a cesta básica, envia a Bíblia, ajuda as irmãs a pagar a conta quando precisa, dá força da água, e a comprar remédio. Eu também não tenho muito. Mas aquilo que eu tenho serve para ajudar quem está ao meu lado. É igual você. Talvez você fala, poxa Deus, eu queria ter muito mais para ajudar até o bispo. Eu queria ter muito mais para ajudar a minha casa, a minha família. Só que presta atenção. Às vezes você tem o suficiente para ajudar. Você tem. E Deus te chamou para servir. Então, da mesma forma que você serve lá fora, sirva também a tua casa. Estenda as tuas mãos para ajudar dentro do teu lar quem precisa. Porque muitas vezes perto da gente existem muitas pessoas que estão precisando de ajuda e não estamos conseguindo enxergar isso. Amém? Então foi separado 7 diáconos. Vamos ver aqui na palavra do Senhor. Presta atenção, meus amores, ó. Tá difícil hoje. Parece que o bispo tá com sono, parece que eu não dormi à noite, eu não dormi mesmo. Vamos lá, versículo 1, Jander, presta atenção, meu amado. Ora, naqueles dias, crescendo o número dos discípulos, houve uma grande murmuração dos gregos contra os hebreus, porque as suas viúvas eram desprezadas no ministério cotidiano. Então, olha que forte, meus amados. Está dizendo aqui, ora, aqueles dias crescendo o número de discípulos. Então ali já está mostrando a multiplicação daquilo que é de Deus. Está dizendo ali que cresceu o número de discípulo. Porque como o bispo ensina para você, discípulo faz discípulo. Povo traz povo. Então, se multiplicou o número de discípulos. Só que você tem que entender uma coisa. A bênção do Senhor, ela vai multiplicar na tua vida. Só que para lidar com essa multiplicação, você vai ter que aprender a ter responsabilidade. Eu já vi muitas pessoas possuindo tudo, Deus multiplicando tudo, só que ela não foi responsável com aquilo que Deus entregou para a vida dela. Quando a multiplicação aconteceu,
quando a multiplicação cresceu, também ficou maior a responsabilidade. Também ficou maior para quem tinha que tomar conta. As dificuldades, as lutas, as adversidades. Então, por mais que a multiplicação do Senhor chegue para a tua vida, você tem que entender uma coisa, irmão. Quanto mais é lhe dado, mais é cobrado. Quanto mais chegar na tua vida, por mais que seja para te abençoar, por mais que seja para te fazer feliz, você tem que entender também que você vai ter que ter maior responsabilidade com aquilo que é dado. Porque não adianta Deus multiplicar algo sobre você e você perder tudo que Deus te entregou. Eu já vi pessoas perdendo empresas. Eu já vi pessoas ricas perderem tudo de um dia para o outro por causa de jogo. Perderem tudo por causa de vício, das drogas, da bebida, de prostituição. Deus, Ele pode abençoar, Ele pode multiplicar. Só que você tem que entender uma coisa, irmão. A bênção do Senhor também vai trazer maiores responsabilidades para a sua vida. E você vai ter que aprender a ser responsável por aquilo que Deus entregou para você. Deus não pode entregar para você algo tão grande e multiplicar na sua vida e você não saber o que fazer com aquilo. Quando você não sabe o que fazer com a tua bênção, você acaba perdendo ela. Quando você trata a tua bênção como se fosse algo qualquer, você acaba perdendo. Então olha, por mais que tivesse crescido ali o número de discípulos, ali já começou também a murmuração, ali já começou também as brigas, as discórdias. Por mais que tinham muito mais pessoas para fazer a obra, também cresceu os problemas. Você tem que entender uma coisa, as bênçãos vão vir para a tua vida. Só que você não pode deixar de saber que você também vai ter que lidar com os problemas que elas vão causar. Já viu aquele ditado assim, que quando os filhos brigam pela herança, a pessoa passa a vida toda, irmão, para enriquecer, para ter o dinheiro, e quando ela falece, ela deixa a herança. E aquela herança, muitas vezes, que era para os filhos ter uma vida, um futuro, na verdade eles acabam brigando pela herança. A mulher, a ex-mulher, e um quer mais, o outro quer mais. A mesma coisa. Preste atenção, a bênção é boa para a nossa vida. Só que temos que aprender a ter responsabilidade com ela. Senão aquilo que era para multiplicar e crescer, acaba diminuindo até chegar ao nada. Vocês estão entendendo, sim ou não? Está falando aqui, ó. Naqueles dias, crescendo o número de discípulos, houve uma murmuração dos gregos contra os hebreus. Então, vai chegar muitas coisas boas na tua vida. Vai chegar a casa, o apartamento, o carro. Mas você tem que saber também, quando você receber a tua casa, você vai ter que entender que também vai ter as parcelas para pagar. E você vai ter que estar preparado para isso. Quando você comprar o teu carro em nome de Jesus, Deus vai te entregar. Só que você vai ter que entender também, irmão, que também vai vir as parcelas para você pagar. Deus vai te abençoar. Só que você tem que entender, irmão, que você vai ter que guardar para isso acontecer. Então toda a bênção do Senhor que vem, ela também gera responsabilidade para a tua vida. E tem pessoas que não são responsáveis para lidar com aquilo que é do Senhor. Estão entendendo, Senhor? Não? A bênção gera responsabilidade. E aqui, no meio desse povo, desse discipulado, desses alunos, já estava acontecendo a briga, a contenda. Porque já estavam desfazendo de um, outros estavam fazendo mais do que os outros, e não estavam dando tempo. Já começou a confusão. Olha que forte. Aquilo que era para ser algo bom se transformou em uma grande confusão. A bênção, o dinheiro, a prosperidade sem Deus acaba se transformando em confusão para a tua vida. Quando você pode possuir tudo, mas se você possui tudo sem Deus, aquilo que era para ser bênção acaba trazendo confusão. Quando você não segue o direcionamento.
mas aqueles seguiram o direcionamento. Presta atenção. Diz assim a palavra, versículo 2. E os 12 discípulos, tá? Convocando a multidão dos discípulos, ponto, disseram: não é razoável que nós deixamos a palavra de Deus e sirvamos a mesa. Primeiro ponto importante. E os 12 convocando a multidão de discípulos. Então, você está falando multidão, é porque eram muitos. Uma multidão. 12 homens para lidar com uma multidão toda, para pôr em ordem. Às vezes é só você para pôr toda a tua casa em ordem. É você para pôr os filhos, as coisas, a louça, a comida, a roupa suja. Bispo, é uma multidão de coisas que eu tenho dentro de casa. É uma multidão de coisas para resolver, bispo. É a vida lá fora, é dentro de casa, é com o filho, é o emprego, é as contas e eu tô perdida. Mas presta atenção. Deus não te colocou aí para se perder. Deus te colocou aí para que você mostrasse o caminho. Tem que partir de você. Então os 12 discípulos, que eram homens de Deus, chamou aquela multidão. Chamou aquela multidão. E eles falaram assim: olha, presta atenção que agora que vem a chave. Nós não podemos deixar de pregar a palavra de Deus para poder servir a mesa. Porque eles estavam cuidando tanto dos outros afazeres que estavam esquecendo do que eles foram chamados para fazer: pregar o evangelho. Eles estavam dedicando tanto a vida dele às outras coisas, sendo que tinha uma multidão para isso, que eles estavam esquecendo o essencial. Presta atenção, irmão. Você pode ter tempo para tudo, mas você tem que entender uma coisa: a hora da palavra é a hora da palavra. A hora do culto é a hora do culto. A hora de ouvir a palavra, irmão, é a hora de ouvir a palavra. Você não pode deixar de fazer aquilo que Deus pediu para você para fazer as outras coisas. Eles falaram assim: ó, não podemos deixar de pregar a palavra para fazer as outras coisas. A hora da palavra é a hora da palavra. Você tem o tempo de almoço, você tem o tempo de ficar com o teu marido, você tem o tempo de ficar com os teus filhos, mas tem muitas pessoas trocando aquilo que é de Deus pelos outros afazeres. E você tem que entender uma coisa: hora da palavra é onde Deus vai falar com você. E você troca a voz de Deus pela voz do mundo, você nunca vai entender o que Deus quer da tua vida. Os discípulos falaram: não podemos mais fazer isso. Estamos deixando de fazer o nosso chamado, aquilo que nós fomos chamados para fazer os outros afazeres. Nós ajudamos, nós fazemos, só que presta atenção, temos que cumprir o nosso chamado. A hora de pregar a palavra é a hora de pregar a palavra. A hora de orar é para você orar. A hora de você ouvir a palavra é para você ouvir a palavra. Você não pode trocar aquilo que é de Deus por aquilo que é do mundo. Existem pessoas que trocam ouvir a palavra por ouvir novela, trocam aquilo que é de Deus para ouvir música do mundo. Você tem que entender uma coisa, irmão: você tem tempo para tudo. Você tem tempo para sorrir, para se divertir. Vai, faz as suas coisas, come, vai no churrasco. Mas escuta, o dia que é para buscar Deus é dia de buscar Deus. Não troque isso. Aquilo que é para você fazer para o Senhor, você tem que fazer para o Senhor, irmão. A hora que é da reunião é a hora do culto. Oh, não quero saber, agora é a hora da reunião. Depois do culto, não, agora não. Agora é a hora do culto. Agora é a hora de ouvir a palavra, onde Deus vai falar comigo, onde Deus vai me orientar para aquilo que eu possa fazer. Não. Depois, agora não. Mas será que você tem trocado aquilo que é de Deus por aquilo que é do mundo?
Ou em outras palavras, será que você tem deixado aquilo que Deus pediu para você, muitas vezes pelos afazeres do mundo lá fora? Eu sei que não é fácil ter uma família. Eu tenho filhas. Eu sei que não é fácil. Pois eu tenho mais 4 ali agora. Porque eu saí de casa, a minha gata tinha dado 1 gatinho. Quando eu voltei tinha mais 3. 4 gatos agora. E eu tenho que ter tempo para tudo, irmão. Eu tenho que ter tempo para atender vocês. Eu tenho que ter tempo para orar por vocês. Eu tenho que ter tempo para minha filha. Eu tenho que ter tempo para minha esposa. Eu tenho que ter tempo para Deus. Mas o tempo do culto é o tempo do culto, irmão. Eu não troco nada. Estão entendendo isso ou não? Então, para ter tempo para tudo, irmão, eu acordo de manhã. Para ter tempo de jejuar, para ter tempo de... Aí eu já atendo, já tem mensagem no meu celular para oração, já tem... Mas escuta, o tempo que é na hora de pregar é a hora da pregar, irmão. É isso que eu quero que você entenda. O tempo que você tem para com Deus, irmão, é o tempo para Deus. Para de trocar o tempo que você tem com Deus pelo tempo com que você tem no mundo lá fora. Para de trocar, irmão, aquele tempo que é de Deus. Dá o tempo de Deus para o mundo, porque o tempo de Deus é para Deus. E parece que vocês não conseguem entender. Deus também quer o que é dele, assim como você quer o que é seu. Então os discípulos falaram: estamos fazendo e deixando de fazer aquilo que fomos chamados. Eu fui chamado para pregar a palavra. Tem coisas, irmão, que eu não posso fazer, que nem o bispo falou no começo. Tem coisas que o bispo não pode ir lá no marido e falar: ô lindo, ou coisa mais linda desse mundo. Não bebe. Não vai beber, tirar dele assim. Não posso. Porque eu não posso deixar de fazer o que Deus me chamou para fazer. Você está entendendo, sim ou não? Tem coisas, irmão, que não cabem a mim. Por mais que eu seja bispo, pastor, tem coisas que não cabem a mim. O meu papel, eu faço, eu oriento, eu prego, eu oro. Só que tem coisas que você vai ter que fazer, ou a pessoa. Eu não posso deixar o meu chamado. Estão entendendo? Eu disse, mas assim, vamos lá. Por mais que eu queria, irmão, não tirar a garrafa. Eu queria chegar logo de voadora para ver. Ai, vamos lá. Versículo 3. Escolhei, pois, irmãos. Se ajeita-se. Escolhei, pois, irmãos, dentre vós 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, aos quais constituímos sobre este importante negócio. Então olha que forte. Um importante negócio ia ser dado à mão de alguém. Só que não era na mão de qualquer um. Tinha que ser homens cheios do Espírito Santo. Tá dizendo aqui, ó. De boas reputações. Tinha que ter boas reputações. Tinha que ser um marido honrado, um pai honrado. Tinha que ser um servo honrado. Cheios do Espírito Santo e de sabedoria. Agora, para você receber esse importante negócio na tua vida, será que você tem sido uma pessoa honrada? Será que você tem tido sabedoria? Eu vou falar esse importante negócio, muitas vezes é a família, porque a família é um negócio. A família é um negócio. Você vai ter que cuidar da tua família do mesmo jeito que você cuida da tua empresa, sabia? A família é um grande negócio também. É uma bênção do Senhor, mas é um grande negócio. Você vai ter que cuidar. Então, será que muitas vezes, para lidar com esse importante negócio, você tem buscado sabedoria? Você tem buscado ser honrado? E principalmente, ser cheio do Espírito Santo? Porque eu vou te falar a verdade. Se você for uma pessoa vazia, irmão, você não vai ter força para se sustentar
e nem sustentar tua casa. Se você for uma pessoa vazia, irmão, você vai ser a primeira a cair com tudo aquilo que você vê, com tudo aquilo que você passa. Você vai ser a primeira a fraquejar. Então, para lidar com a família, com a casa, você vai ter que estar cheio do Espírito Santo para receber esse importante negócio. Você vai ter que buscar sabedoria para saber lidar com o marido, com a esposa, com o filho, para saber lidar com a casa, com as contas, como um negócio. Você vai ter que ter uma boa reputação. Não adianta boa reputação lá fora. Falar que lá fora, não, eu sou um bom pai. Não, irmão, a boa reputação dentro de casa. Vai ter que ser um bom marido, uma boa esposa. Vai ter que ser uma pessoa que cuida do teu lar. Então, para esse grande negócio, se entregue. Não foi para qualquer pessoa. Não foi qualquer um que chegou lá e pediu e falou: eu quero, eu posso, eu consigo. Não. Porque eu vou falar para você, irmão. Deus, ele é exigente naquilo que é dele. Deus, ele é exigente naquilo que é para ele, naquilo que vem dele. Então foi falar assim: para ter esse título, para fazer parte desse grande negócio, tem que ser homem honrado. Tem que ser homem cheio de sabedoria. Tem que ser homem cheio do Espírito Santo. Hoje, para ser pai de família, estou falando pai de família, também tem que ser um homem assim. Tem que ser um homem honrado. Tem que ser um homem cheio do Espírito Santo. Tem que ser um homem com sabedoria para lidar com a circunstância. Irmão, vou falar para você uma coisa. Se eu não tivesse sabedoria para lidar com as coisas, principalmente com o dinheiro que entra, porque não entra dinheiro nenhum quase não, irmão. Eu acho que ontem entrou uma oferta de 10 reais, se eu não me engano. E eu pedi pro povo, se eu não me engano, se eu não estiver enganado, 10 reais. Eu não lembro quem foi que enviou pro bispo. E hoje a Silene enviou também 10 reais pro bispo pagar o táxi. Então, imagina se o bispo não tem sabedoria para lidar com o dinheiro. A minha filha, minha esposa ia morrer de fome. Mas o bispo já ensinou para vocês sempre. Tudo que entra, o bispo tira o meu dízimo. Tira o meu dízimo para Deus, para poder comprar o alimento para as pessoas, como enviar a Bíblia. Eu tiro mais 10% para deixar guardado quando surgir a emergência, como surgiu hoje. Eu tive que pagar o táxi com o que eu tinha. E o resto eu compro as coisas. Porque até para lidar com o dinheiro dentro de casa, é necessário ter sabedoria. A pessoa que não tem sabedoria, irmão, ela vai sair fazendo tudo e gastando tudo. Mas vai chegar um momento que ela vai precisar. Então, para servir a Deus e para servir a tua casa, a tua família, como eles foram chamados para servir, não podiam ser qualquer pessoas. Tinham ser pessoas que eram honradas, sábias e cheias do Espírito. Qualquer um pode servir a Deus. Se você buscar ter sabedoria, se você buscar o Espírito Santo e se você buscar se tornar uma pessoa honrada. Simples. Eles não estavam sendo chamados para servir ao homem, para servir ao país, para servir à cidade. Eles estavam sendo chamados para algo muito maior, para servir a Deus. É o teu chamado também. Maior do que o chamado de mãe, maior do que o chamado de pai, é o chamado para servir ao Senhor. E aquele que aprende a servir a Deus, vai aprender também a servir ao próximo. Estão entendendo sim ou não, igreja? O homem e a mulher que aprendeu a servir a Deus, vai aprender a servir a esposa, a servir o marido, a servir aos filhos no que precisa, a honrar pai e mãe. Aquele que aprende a servir a Deus. Estão entendendo? Esse é o teu maior chamado. Servir a Deus. Diz mais assim, vamos lá. Já vai terminar, pessoal, é bem curto. Versículo 4. Não é nem 8 horas ainda. Presta atenção.
Versículo 4, né? Se não estiver enganado, né? Versículo 4 diz assim, ó: mas nós persevaremos na oração e no ministério da palavra. Eu gostei desse negócio, ministério da palavra. Parece muito com a igreja do bispo, palavra. Então os apóstolos falou assim, ó: nós vamos perseverar na oração e na palavra. Porque para manter algo de pé, oração e palavra. Eles falam: nós vamos perseverar na oração e na palavra. Para manter aquele ministério, para manter aquela obra, para manter a obra do Senhor de pé, irmão, oração e palavra. Por que você acha que o bispo está há 2 anos aqui, fazendo culto online? E mantendo 2 anos, irmão, aqui 2 anos, fazendo só cultos online, vivendo disso? Por que você acha que o bispo consegue se manter de pé, mesmo não tendo igreja, não tendo altar, pregando a palavra? Porque, irmão, oração e palavra. Para manter a tua casa de pé, para manter a tua família de pé, para manter os teus negócios de pé, oração e palavra. Obrigado, Caião. Deus abençoe, meu amado. Mas ainda quero peixe, tá? Estão entendendo, sim ou não? Oração e palavra. Não é fácil manter algo de pé. Não é fácil se manter de pé, irmão. Você sabe disso. Quantas vezes você já quis parar, desistir? Você acha que isso não acontece com o bispo, irmão? Quando eu olho, às vezes eu falo: meu Deus, eu vi. O problema é esse, Catiana. Eu só vejo, né? Porque nem o cheiro tá. Não é fácil, Jander. Mas aí quando vem a vontade de parar e desistir, oração e palavra. Eu corro orar, falar com meu Deus, e eu corro ouvir o que Ele tem para me dizer. Porque para manter de pé, só ouvindo aquilo que vem do Senhor. Para manter a tua casa, a tua família de pé, só ouvindo a voz do Senhor, irmão, que vai te edificar, que vai te ensinar, que vai te fortalecer. Mas é necessário a oração e palavra. Persevere. Não é fácil. É luta todos os dias. Eu não sei o que vai ser amanhã, não sei o que vai ter amanhã para comer, eu não sei. Mas eu persevero no meu Deus. Persevere, irmão, na oração e na palavra. E você vai ver que a honra vai vir para a tua vida. Maristela, Deus abençoe, minha amada. Amanhã eu vou pregar, tá, Maristela? O que você pediu pro bispo, tá? Você vai ver que a bênção vai chegar. Mas tem pessoas que não perseveram, nem na oração e nem na palavra. Tem pessoas que vêm buscar e já param. Tem pessoas que nem ficam para ouvir a palavra. Eu vou além. Tem pessoas que nem leem a Bíblia. Nem lê a Bíblia, irmão. Não perseveram, desistem, param. Você vai ter o que é seu se você aprender a perseverar por aquilo que você quer. Eu estou há 2 anos aqui perseverando. Eu já tenho o que é meu, mas eu quero muito mais. E eu vou perseverar até o fim. Nem que fique 2 pessoas aqui, irmão. Eu vou perseverar na oração e na palavra. A mesma coisa você, meu povo. Persevera. Então, vamos lá. Os discípulos falaram, os apóstolos falaram: nós vamos perseverar na oração e na palavra. Vocês vão cuidar disso daí. Nós vamos orar e pregar. Vocês cuidam de trazer povo. O bispo cuida de orar e de pregar. Combinado? Combinado? Combinado, bispo. Combinado nada, que ninguém traz nada. Vamos lá, versículo 5, presta atenção. E este parecer, olha que forte. E este parecer contentou a toda a multidão,
e elegeram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, primeiro mártir da Bíblia, e Felipe, Prócoro, Nicanor, Timão, Parmenas e Nicolau, prosélito de Antioquia. Então olha que forte, ali foram escolhidos homens, mas a decisão que foi tomada ali, está dizendo que ela agradou a toda a multidão, porque é assim, irmão, a direção que vem de Deus, ela desfaz o que é amarrado. Aquilo que era um problema passou a ser uma solução. Quando você passa a viver por aquilo que é direcionado segundo a vontade do Senhor, ou direcionado por quem é de Deus, aquilo que antes era um problema e uma confusão, passa a se tornar algo de paz e de alegria. Toda direção tira você da confusão e coloca você na paz. Toda direção que vem de Deus tira você do problema, tira você da angústia, tira você do choro, tira você da mágoa e coloca você na alegria, coloca você na paz, no amor verdadeiro. Mas quando você segue a direção, é por isso que o bispo fala assim, olha, não vai adiantar você vir em todo o culto do bispo e eu pregar para você, se você não praticar aquilo que o bispo ensinar. Não vai mudar a tua vida. A tua vida não vai mudar apenas por eu pregar a palavra. Ela vai mudar quando você colocar em prática. Porque toda direção tira você do que é ruim e coloca você no que é bom. Então, quando os apóstolos tomaram aquelas atitudes, aquele direcionamento, aquilo que antes era uma confusão passou a ser concordância. Todos se contentaram, tá falando, todos ficaram contentes com aquelas escolhas, com aquelas palavras, e ali cessou a confusão. Então foram escolhidos, e chamou ali a atenção Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo. Você pode perceber que não foi qualquer um que foi escolhido. Não foi pessoas que não sabiam ou vazias. Eram pessoas que acreditavam no propósito do Senhor. Acreditavam no chamado do Senhor. Estevão era cheio de fé. Quando falaram assim, Estevão, você pode fazer, Estevão, na fé? Lógico, posso, tá ligado? Tá ligado não. Tô na fé, manda que eu tô aqui para servir. Porque a fé é isso. A fé é você estar pronto para tudo. A fé é você estar pronto para tudo que aparecer. Não, tem que fazer, vamos lá. Tá ligado? Vamos fazer. Vamos orar, vamos pregar, vamos ler a palavra, vamos jejuar, vamos buscar. Essa fé. A fé é você estar pronto para o que der e vier. Estevão estava tão pronto, irmão, que ele morreu apedrejado. Porque ele tinha fé. Ele estava pronto para morrer. Pronto para se entregar. Será que você tem essa fé ao ponto de se entregar? Ao ponto de estar pronto para fazer aquilo que Deus tem pedido? Será que você tem essa fé de fazer o que Deus tem pedido para você? Tinha tanta fé que viu o céu aberto. Isso mesmo, Teresa. Você tem fé? Tanta fé que perdoou aqueles que apedrejaram. Será que você tem essa fé? Estão entendendo? Está na hora de você estar pronto para tudo, irmão. Só pode ver e viver um milagre aquele que tem fé. Se você tiver fé, você verá o milagre na tua vida. Você viverá o milagre. Só que você tem que estar pronto, tem que estar com essa fé. Agora tem pessoa que fala, eu não sei, mas será? Imagina se Estevão recebeu o chamado e ele fala, mas será? Será que, não sei, será que eu vou conseguir? Será que eu posso? Mas eu não tenho condições. Eu não sei fazer. Eu não sei orar. Eu não sei ler.
mas ele tinha o Espírito Santo. Vai cuidar dos seus filhos, minha querida. Vai lá, cuidar lá. Nasceu 4 branquinhos ainda, irmão. Tudo igual. Falar a verdade. Estão entendendo, sim ou não? Então você tem que estar pronto. Para com isso, eu não sei. Eu não consigo. Deus te chamou. Esteja pronto, preparado para orar. Se for para pregar para alguém na rua, alguém fala, estou precisando tanto escutar uma palavra, faça! Deus quer te usar porque Ele te capacitou. Não, eu tenho uma palavra aqui, abre a Bíblia. Aqui, ó. Para você essa palavra aqui. Entregue o teu caminho ao Senhor, Ele tudo fará. Oh, glória a Deus! Tá entendendo, sim ou não? Só que você tem que viver essa fé. Você tem o Espírito Santo. E é o Espírito que te capacita. Vamos lá, para terminar. Versículo 6. Mais 2 versículos. E os apresentaram ante os apóstolos. E estes, orando, lhes impuseram as mãos. Imposição de mão para consagrar. Então olha que forte. Antes deles iniciarem o trabalho, foram apresentados aos homens de Deus e os homens de Deus os consagraram. Antes de iniciar tudo na tua vida, consagre a Deus. Consagre a Deus o teu casamento, consagre a Deus os teus filhos, consagre a Deus a tua casa, consagre a Deus tudo. Tá aqui, vó, nasceu 4 hoje. Consagre a Deus, irmão. É por isso que eu falei assim, pessoal, pega o alimento aí, pega o alimento, pessoal, que vamos consagrar a Deus, porque para a multiplicação continuar acontecendo, tem que ser consagrado a Deus. O bicho tá aqui com o ovo, que é a mistura. Tava barato, tava R$7, amor. Quanto? 7 reais tava barato, irmão. Foi o dinheiro que a Silene mandou pro bispo. Deus abençoe, Silene. Tá? Deu pra comprar o ovo. Glória a Deus. Estão entendendo, sim ou não? Então antes deles iniciarem, para que desse certo e para que produzissem frutos, para que fosse feito com amor, para que fosse feito algo de honra, então eles consagraram. Consagra a Deus aquilo que você quer, a tua casa. Mas bispo, eu não tenho a minha casa ainda. Ué, consagra sem ter, porque você vai ter. Meu Deus, eu não tenho ainda a minha casa, eu não tenho ainda o meu apartamento, eu não tenho ainda o meu carro, mas desde já, ó Pai, eu consagro a Ti, porque quando chegar para minha vida, saiba, Senhor, que vai ser para Tua honra e para Tua glória. E desde já eu consagro. Vai ser um lugar de honra a minha casa, vai ser um lugar de honra o meu apartamento, o meu carro. Eu vou usar, meu Pai, para fazer a Tua obra. Que nem um celular. Quem lembra quando o bispo comprou o celular novo aqui? Quem lembra? Que eu gravei lá no grupo. Pessoal, ó, o bispo tá gravando aqui o celular novo aqui, pessoal. Tô consagrando a Deus para que se torne algo de honra. Lembra? E eu falei, meu Pai, se eu usar para fazer outra coisa que não seja para Tua obra, que o Senhor tire da minha vida, porque é consagrado a Ti, que dele nasça frutos. É assim. Antes de tudo, consagre a Deus. Consagre a Deus o teu dia. Amanhã, quando você acordar, Senhor, eu já consagro ao Senhor o meu dia, ó Pai. Os meus passos, os meus caminhos, os meus pensamentos, eu consagro tudo ao Senhor. Estão entendendo, Senhor, não? Para que nesse dia haja frutos, haja livramento, haja resposta. Só que você já acorda o dia, irmão, já tropeça na cama, já sai gritando, inferno! Pronto. Já sai da cama, já bate o dedinho, já, irmão, já... Aí, tô mentindo sim ou não? Ô vida, já começou já. Já cedo esse inferno aí de casa. Eu sei que o Espírito Santo está mostrando. Aí como que vai ser abençoado desse jeito? Vamos lá, último versículo. Mas o dia, indo trabalhar, não aguento mais, vontade de...
Olha, se eu pudesse explodir uma bomba lá dentro. Se eu puder jogar uma bomba lá dentro. Não aguento mais. Eu sei. Às vezes eu falo isso, olha lá. Tá vendo? Eu sei, o Espírito Santo fala. Desapareceu, Dani? Glória a Deus, amém. Glória a Deus, Dani. A Dani falou que tomou quase 2 vidros de dipirona e a dor de cabeça não tinha sumido. Ela tomou a água que não tinha remédio nenhum, né? Desapareceu, tá vendo? É o poder da palavra, Dani. Oração e palavra. Vamos lá, para terminar, último versículo. Olha que forte isso. Isso daqui é muito forte, Rose. Não tinha te visto aí, meu querido. E crescia a palavra de Deus, e em Jerusalém se multiplicava muito os números dos discípulos, e grande parte dos sacerdotes obedecia à fé. E crescia a palavra e se multiplicava. Você viu como uma coisa está ligada à outra? E crescia a palavra e se multiplicava. Quando você permitir que a palavra do Senhor cresça sobre a tua vida, você pode ter certeza que as tuas bênçãos vão se multiplicar. Quando a palavra cresce, quando a palavra é plantada aqui dentro e você permite que ela cresça, e crescia a palavra de Deus e se multiplicava. Permita que a palavra cresça, irmão. E para ela crescer, irmão, você tem que... Para mesmo, tá? E para a palavra crescer, você tem que ler a palavra. Como ela vai crescer dentro de você se ela não tem sido plantada? Aqui, irmão, quando a palavra cresce em você, cresce a tua sabedoria, cresce o teu discernimento, cresce a tua honra, cresce a tua capacidade, multiplica os teus bens, multiplica as promessas, porque você sabe das promessas do Senhor, mas para tudo isso acontecer, a palavra tem que crescer. Estão entendendo, sim ou não? Lembrou, Lohane? Fez a janta pro maridão? Parabéns, Lohane, desse jeito, tá? Agora é só separar o bife pro bispo. Estão entendendo? Nossa, irmão, nem fala de bife, que veio até o cheirinho daquele bife acebolado assim, ó. Hã? Aquela gordurinha assim. Misericórdia, Jesus. Perdão, Jesus, até... Hã? Que eu comi o ovo frito. Mas que o ovo não tem gordura, pelo menos. Estão entendendo assim, não? Mas um dia o bispo vai ter, irmão. A carne ali. Tô doido pra comer aquelas bistecas. Sabe aquelas bistecas que vem com osso? Irmão, eu vou roer o osso, mano. O dia que eu pegar o dinheiro pra comprar essas bistecas que vem com osso, irmão do céu, vou falar pra você uma coisa, hein? Até o osso eu vou roer. Vamos lá. Então permita que a palavra cresça no teu coração, na tua vida, e as tuas bênçãos serão multiplicadas. Amém, meus amores? Quem entendeu a palavra, coloca aí pro bispo. Linda palavra, né? Entenderam, sim ou não? Depois, se você quiser ler a prisão de Estevão, tá? Logo aqui, ó. Lê depois a prisão de Estevão, como ele foi preso. Inclusive, se eu tiver um filho, vai chamar Estevão. Amém? Vamos buscar o nosso Deus, então? Fala para ele, Senhor, me encha com teu espírito. Me encha com sabedoria. Eu estou aqui para te servir, ó Pai. Eu quero ser diácono dentro. A minha avó ali, a minha avó é pregadora, sabia, pessoal? Minha avó, a Maria do Carmo aqui, ó, prega a palavra do Senhor, sabia? É, foi com ela que eu conheci Deus. Desde pequenininho me levava para a igreja. Prega a palavra, minha avó. Prega. Ela tem a carteirinha e tudo, missionária. É, missionária, prega a palavra, rapaz. Ora, nunca vi tanto uma mulher orar que nem minha avó. Falar pra você uma coisa, irmão. Minha avó deu o horário de orar à tarde, às 2 ou 3 da tarde, irmão. Ela entra lá no quarto,
fecha a porta do quarto dela e vai orar. Não importa se tem gente em casa, se não tem, quem tiver lá. Eu sei porque eu morei com a minha avó, fui criado com a minha avó, tá, pessoal? Minha avó criou eu. Eu não fui criado com pai e com mãe, minha avó que criou. E de orar, minha avó entra no quarto, irmão, fecha a joelha. E a gente acha que ora muito, rapaz. Ora muito. É só Deus, irmão. Eu falo que esse povo mais, eu falo antigo, não que velho, mas esse povo que vem da igreja mais antiga, sabe? Esse povo que é um pouco, que vem das igrejas mais antigas, dominações mais antigas, eles têm uma comunhão tão grande com Deus. Uma comunhão que infelizmente os jovens de hoje nunca vão conseguir ter. Porque eles levam aquilo que é de Deus a sério, irmão. Eles levam muito a sério aquilo que é de Deus. Hoje não leva. Hoje vão para a igreja mais por status, sabe? E é workshop que fala dentro da igreja. E é louvor com a parede preta. Agora aqueles que são antigos, irmão, eles levam tão a sério, irmão, que a hora de orar é orar. E aquele povo já ia para a igreja, já entrava da igreja, irmão, e já ajoelhava, ficava ali 1 hora orando no banco da igreja, para depois começar o culto. Levo a sério. Infelizmente é algo que foi perdido com o passar do tempo. Infelizmente estão sendo perdidos. Mas vamos fazer a nossa parte, né? O corinho antigo, verdade. Silé, ô, irmã, tô sentindo falta dos corinhos da irmã cantar lá, hein? Eu tô aprendendo os corinhos com a irmã. Coloca lá, tá? Os louvor lá da harpa. Aonde você estiver, pega o alimento na mão, Eunice. Vamos orar ao nosso Deus. Pega o alimento nas tuas mãos nessa noite. Pega nas tuas mãos e declara para Ele de coração. Fala pro nosso Deus. Declara para Ele nessa noite. Fala para Ele. Jesus. Fala para Ele, igreja. Cadê você? Jesus. Pode entrar. Fala para Ele entrar na tua vida, no teu lar. Declara de coração. Só vou ficar Se o Senhor vier. se você vier. Fala pra Ele, Silene, declara, Se Jandre. você vier. Ele vai entrar no teu salão, na tua vida, Jandre, na vida da sua mãe. Olhe para mim e veja Um pequeno mortal. Declara de todo o coração. Olho para dentro e penso, não quero ser igual. Isso. Olho para as minhas mãos, cansei do natural. Fala de todo o coração. Olho pro meu coração, eu busco o sobrenatural De Deus. de Deus. Então declara pra Ele, igreja. Toma as minhas mãos, Pode ficar. Eu não preciso. delas, se não for pra te tocar. Pode ficar com ela. Pode ficar com Eu te dou meu coração. Toma meu coração. Eu não preciso. Eu não preciso dele. Se não for pra te sentir, Tire Ele de mim. tira ele de mim. Meu Deus, se não for pra te servir, meu Pai, tira minha vida, porque eu só sirvo pra te servir, ó Deus. Eu só sirvo pra te buscar, pra te adorar, Senhor, de todo o meu coração. Declara pra Ele, igreja, fala pra Ele. Jesus, Isso. cadê você? Jesus. Jesus, Declara pro nosso Deus. pode entrar. Entra, Senhor, com a providência, com a provisão. Jesus, Declara. só vou ficar Se o Senhor, se você vier. se o Senhor vier, Se você vier. declara pra Ele de coração. Fala pra Ele. Olhe para mim e vejo pequeno mortal. Eu olho para dentro. Olho para dentro e penso, não quero ser igual. Isso. Olho para as minhas
busco o sobrenatural de Deus. Levanta as mãos e declara para Ele: Toma as minhas mãos, eu não preciso delas. eu não preciso delas. Se não for para te tocar, pode ficar. pode ficar com Eu te dou o meu coração. o meu coração. Eu não preciso dele. Se não for pra te sentir. Tira de mim. tira ele de mim. Declara pra ele, igreja. Toma as minhas mãos, Eu não preciso delas. Se não for pra te tocar, pode ficar com elas. pode ficar com elas. Eu te dou meu Te coração. dou meu coração. Isso, eu não preciso dele. Se não for pra te sentir. Tira de mim. tira ele de mim. Meu Deus, Eu encontrei minha morada. declara pra Deus: Eu amo minha morada. tu és minha morada. Tu és minha morada. Tá profetizado, vai vender tudo em nome de Jesus. Declara: Eu encontrei minha morada. tu és. Eu amo minha morada. Tu és minha morada. Eu quero que neste momento você. Eu encontrei minha morada. Eu quero que você levante pro alto o teu alimento. Levanta pro alto o teu alimento. Talvez é o que você tem no teu armário, na tua geladeira, assim como o bispo. Meu Deus, o Senhor não pediu nada para mim, meu Pai. Eu, meu Deus, me coloquei à disposição para viver da tua obra. É por isso que eu não cobro nada do Senhor para minha vida. Eu não me importo de comer o ovo, o pão, só o arroz. Não, meu Deus. Eu sei qual é o meu chamado. Mas o problema, meu Pai, é que aqui existem pessoas que estão necessitadas de algo a mais. Pessoas, meu Pai, que não vivem da tua obra como eu vivo. E não tem que levar, meu Pai, e pagar um alto preço como eu pago. Não, meu Deus. Olha agora para a vida dessa pessoa. Olha, meu Deus, porque talvez tenha faltado tudo para ela, mas ainda assim ela tem vivido, meu Deus, pela fé. E pela fé, meu Pai, ela vai ver um milagre acontecer. Pela fé, meu Pai, o milagre vai surgir. A multiplicação. Oh, meu Deus, toca agora e transforma essa circunstância. Que multiplique no armário dela a provisão, a providência. Que se multiplique na geladeira o alimento, o arroz, o leite para as crianças. Não permita que falte para esse povo. Assim como o Senhor multiplicou, meu Pai, o pão, o peixe. Meu Deus, eis-me aqui para servir ao Senhor e para servir a esse povo. Multiplica, meu Pai. Meu Deus, eu consagro ao Senhor agora o alimento que essa pessoa segura nas mãos. Eu consagro ao Senhor, meu Pai. Eu imponho as minhas mãos, mesmo de longe, e consagro com a autoridade que o Senhor me deu, para que se multiplique as bênçãos sobre o lar dela, para que não falte na geladeira, no armário, não falte na conta dela o dinheiro. Oh, meu Deus, toca agora, meu Pai, e leva para essa casa a bênção, o socorro que ela necessita, meu Pai. Leva para ela a providência para que ela possa passar esse mês até o pagamento chegar. Não permita que venha faltar, meu Pai, para as crianças. Não permita, meu Pai, que o filho, a filha venha sofrer. Pai, que o teu poder, meu Pai, seja derramado sobre cada lar, sobre cada família. Levanta para o alto o alimento. Levanta para o alto isso. Porque
em nome de Jesus, ó Pai, consagramos ao Senhor. E quando essa pessoa colocar o alimento dentro do armário, da geladeira, onde for, tudo que se conter ali, meu Pai, também será consagrado e multiplicado. Aquilo que ela tem no armário, na geladeira, vai dar, ó Pai, até o mês. Até o final do mês não vai faltar, meu Pai. Multiplica, Senhor. Que a escassez não venha chegar. É o que eu te peço e determino em nome do Senhor Jesus. Amém. E graças a Deus. Amém, meus amores. Amém. Que Deus abençoe e multiplique na tua vida, em nome de Jesus. Que você receba a multiplicação. Amém, vó? Deus abençoe, vó, em nome de Jesus, tá? Amém, Catiene. Lohane, não vai faltar no armário, tá? Luaninha, Deus abençoe, minha querida. Não vai faltar, Karine, Vitória. Não tinha te visto, Vitória? Marli, todos vocês, Creia, tá? Não vai faltar no teu armário. Amém, Nazaré, meu amor. Dona Hélia, Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Amém, pessoal? E é isso, então. Estamos conversando. Elaine, mais uma vez, minha amada, depois confirma pro bispo o endereço, tá? Porque apareceu ali na entrega que o endereço aconteceu o quê, amor? Destinatário mudou o endereço, apareceu ali, tá? Então depois confirma pro bispo, tá bom? Aí agora as outras bíblias da Juliana já tá lá em Espírito Santo. Chega amanhã, Juliana, talvez a tua bíblia. A do seu Crevaldo que o bispo enviou, eu acho que também já tá para chegar. A da Catiene também chega amanhã. E eu acho que é só, se eu não me engano. Eu não lembro para quem mais, rapaz. Eu não lembro para quem mais que eu enviei bíblia, irmão. Acho que é só isso. Porque já chegou a da Graça, chegou a da Creia, chegou... De quem mesmo que postou no grupo hoje? Ah, da Silene. Chegou a da Silene, né? Eu acho que é isso aí. Eu tô perdido, mas isso daí. Chegou aí. Amém, meus amores? Que Deus abençoe. Ah, então por isso. Tá vendo? Mudou o nome da rua. Aí agora é dentro da água agora. Só o mês que vem agora. Gostou da escolha? Minha esposa que escolhe as bíblias pra vocês, tá, pessoal? Não é eu, não. Eu só parto que paga. Beijo, vó. Deus abençoe, vó, em nome de Jesus, tá? Sabia, Dielinha, que você é a autora de tudo isso? A Diele, a primeira que ganhou a Bíblia foi a Diele. Aí depois não parei mais de entregar as Bíblias. Foi a Diele. Ela falou, bispo, qual Bíblia o senhor indica? Aí eu falei, Diele, eu vou enviar pra você a Bíblia. Ela foi a primeira, eu acho que foi o ano passado. Né? Tá vendo? Gerou frutos. Hoje todo mundo tá ganhando Bíblia. Depois da sua Bíblia, quase 80 Bíblias já chegamos. Glória a Deus, né? Francineide já ganhou. Seu Crevaldo tá ganhando agora. A Aline ganhou. Aline, como tá, minha querida? Eu quero mandar depois pro resto das pessoas, tá? Pra quem não ganhou, o bispo vai mandar. Deus tem que dar hora pra Deus dar condições pro bispo, tá? Marli também não ganhou ainda, né, Marli? Em nome de Jesus. O bispo faz o que eu tenho nas mãos, né, pessoal? Às vezes eu tirei daqui das metas, tudo que eu tinha na meta pra poder enviar as Bíblias. Amém? Falando em meta, pessoal, posso pedir a tua ajuda de coração? Será que alguém pode ajudar o bispo com alguma oferta, pessoal? Eu preciso, mas eu quero mandar uma pra você, tá, Marla? Uma outra, tá? De presente. Essa daí você ganhou na rifa. Quero mandar uma de presente, bonitona pra você. Assim como eu mandei pra sua filha, pra Clarinha. Quase todos, falta alguns ali. Falta alguns. Amém? Pessoal, posso pedir a tua ajuda de coração? A única Bíblia que eu errei foi a do Jander. Jander, eu errei na tua Bíblia, Jander, eu confesso. Eu não pensei, Jander. Eu não pensei, eu devia ter enviado uma Bíblia pra ti, meu amigo,
com um tema de cabeleireiro. Eu errei, Jander, perdão. Vou ter que enviar outra agora. Você presenteia essa pra alguém quando chegar a outra sua aí. Eu errei na escolha. Eu não pensei. Devia ter enviado com o tema de barbeiro. Meu Deus, depois que eu fui pensar. Amém? Meus amores, por favor, se alguém puder ajudar o bispo com alguma oferta. Tem alguém que pode ajudar o bispo nessa noite? Tá, o bispo precisa de 100 reais. O bispo precisa de 100 reais. Mas não tô pedindo pra você depositar os 100 reais pra mim, tá? Talvez você pode ajudar com R$1, R$2, 50 centavos, 10 centavos, tá bom? O que você puder ajudar, o bispo agradece, tá? Tô falando que o bispo precisa juntar 100 reais. Não pra você enviar 100 reais, pelo amor de Deus, tá? Só se você tiver condições, não vou faltar pra tua vida, pra tua casa. Vou encerrar, irmão, que eu nem almocei, eu tô com uma fome. Ah, deve ter, mano, tem tudo. Esse dia eu doei aqui pra uma cunhada minha, que tinha que era os nomes marcando assim na beirada, assim, ó, lindona, assim, ó. Porque o bispo não doa a Bíblia pra vocês só. Eu dou pra aqui também. É que vocês não sabem, pessoal. O bispo também envia aqui, Bíblia aqui. A Bíblia é pra todo mundo. Ir pelo mundo e pregar a palavra. Bíblia é pra... Amém? Né, bebê? Né, minha princesa? Vem, papai. Deixa os gatinhos aí, pelo amor de Deus. Pessoal, o que eu vou fazer com esses gatos agora? Fala pro bispo, irmão. O que eu vou fazer agora? Eu saí de casa, tinha um gatinho. Quando eu cheguei, tinha mais 3. 4. Pior que eu dei o pai embora. Agora ficou a mãe e os filhos sem pai agora. E o pior é que os filhos nasceu tudo a cara do pai. A gata é marrom e o gato era branquinho. Quer dizer que nasceu tudo branco, irmão. Foi karma, sabia? Acho que ele falou assim, já que você deu-me embora, você vai ficar aí com as lembranças de que eu era. Pega um filhotinho aí pra mim, amor. Consegue? Eu tenho medo. Ah, minha esposa tem medo. Minha esposa tem medo de pegar. Filhote tem medo. Pior que criou dentro da minha gaveta ainda, acredita? Dentro da gaveta de toalha. Tive que colocar tudo de molho, irmão. Coloquei tudo de molho. Falar, viu? Fácil não, mano. Acordei de manhã, fui tomar café depois que eu orei. Minha esposa escutando uns miados. Aí vai, ixi. Ela tá ali, né? Dá dó separar a mãe do filho, né? Dá dó, né? Mas ela tchau, pai. Eu falei, se o bispo tivesse a minha casa completa aqui, não ia ligar, irmão. Criava ali. É bom por causa de bicho, não vem rato, essas coisas. Já que o bispo mora no meio de uma região de matagal. Já que o bispo mora numa região que tem mato, né? É bom que, desde que eu peguei os gatos, não apareceu mais nenhum bicho aqui. Nem aranha, nem camundongo, que às vezes tinha. Não apareceu nenhum. Então é bom por causa disso, protege, né? E também não dá trabalho. Se você morasse perto da mãe, lá perto, ela ia mandar ela perto da mãe dela. Nada, A mãe dela né? gosta tudo. É mesmo? Mas que Deus abençoe, meus A amores. gente tem 5 e a gata vai parir de novo. Ô louco, Karine. Misericórdia. Tá ali agora. E só engravidou porque eu achei que o gato era gata. Não deu tempo de separar. Quando eu descobri que a gata era gato, vem. Já era tarde demais. Ela quer que eu pegue o filhote. Ó, meus amores, que Deus abençoe. Uma ótima noite, um bom descanso, tá? 10h30 o bispo tá orando. Pior que só Creia, não, perdão, Francineide, Jander. Quem mais que escuta as orações da noite? Geralmente é sempre a Francineide que já responde. O Jander, a Aline, eu acho, às vezes, eu não lembro. Geralmente sempre as mesmas pessoas que escutam a oração. Não tô cobrando, tá, pessoal? Eu sei que vocês dormem e acordam cedo, tá? Mas até o bispo diminuir um pouquinho o horário pra vocês escutar a oração, tá? Mas tô fazendo a minha parte, né, Jander? Tô orando. Ninguém vai poder falar assim, ah, o bispo não ora à noite. O bispo não ora de manhã, o bispo não lê a Bíblia de manhã. Tô fazendo a minha parte. Ninguém vai poder falar que o bispo não ora, que eu não leio a Bíblia. Você tem 4 gatos e você é o mais velho. Ah, vó, obrigado. Vó. Ela falou que tem 4 gatos, eu sou o mais velho. Ora mais cedo. Então vou orar agora, mais cedo que eu oro já. Eu já eu orava 11 horas, orava meia-noite, passei pras 11. Já tá agora 10h30, daqui a pouco eu tô orando na hora do culto. Na hora do culto eu já tô orando lá no grupo. Amém?
Quem quiser fazer parte do grupo, só mandar mensagem pro bispo. Manda um oi lá, tá? Ó, Deus abençoe, meus amores. Deus abençoe. Em nome de Jesus. Uma ótima noite. Não tem problema, tá? Outro dia quando vocês acordam de manhã, a oração vai estar lá, vocês escutam. Não tem problema nenhum. O importante é que tá lá. 9h30. Ó, dorme cedo, hein, Catiene? Você hiberna? Meu Deus do céu. 9h30 o bispo tá jantando. Ó, uma ótima noite. Um bom descanso. Que Deus abençoe em nome de Jesus. Amanhã estamos aqui, tá? Não tem problema, pessoal. O importante é você saber que a oração tá lá, tá? A oração tá lá, a palavra tá lá. Quando vocês precisarem, sabem onde encontrar. Não é verdade? Fiquem todos na paz do Senhor. Já tô roncando igual o bispo. Tô dormindo que eu não tô nem vendo, irmão. Deus abençoe. Shalom Adonai. Boa noite, seu Ivan. Deus abençoe, meu querido. Em nome de Jesus. Boa noite, vó. Deus abençoe a todos aí em São Paulo. Fiquem todos na paz do Senhor. Vai desligar aqui. Até amanhã, em nome de Jesus.